Então, eu vou perguntar para você, só tem esses dois aqui, mas eu vou perguntar. Eu acho que 1 hora é pouco. Eu tô pensando em, a partir da semana que vem, fazer todo mundo começando às 7 horas e a gente vai até quando der, que aí dá para resolver mais exemplos, fazer mais exercícios e também dá para tirar dúvidas de vocês, porque 1 hora me pareceu muito pouco. Hoje vai ter que ser assim porque eu não avisei antes, certo? Espero que vocês concordem. 1 hora é pouco, então. Aí eu tô pensando em juntar as duas turmas. E aí das 7 às 8 e das 8 às 9, transforma numa aula só. E transformando isso numa aula só, dá para eu resolver todos os exercícios que eu quero resolver e sobra tempo para vocês perguntarem exercícios que vocês ficaram com dúvidas. Então, gente, como a gente tem aqui agora 1 hora, eu fiz o seguinte, eu preparei alguns exercícios resolvidos, não chegou ainda a minha mesa digitalizadora, então eu preparei slides de exercícios e eu pretendo então mostrar para vocês a resolução deles. Eu peço que vocês escrevam no chat ou falem caso estejam com dúvidas. Então eu vou apresentar minha tela, apresentar uma janela, selecionar janela ou tela. Espero que seja isso. Permitir. Eu espero que vocês estejam vendo uma tela com o meu nome. Certo? Sim. Então, gente. Então, a ideia, eu preparei, se eu não me engano, 5 exercícios. A gente tem 1 hora. Um pouco menos de 1 hora. Eu preparei 5 exercícios sobre força e campo elétrico. Como eu falei, não chegou a minha mesa digitalizadora, então o que eu tenho eu escrevi slides, mas a gente vai ver o passo a passo e eu quero que vocês me parem se vocês não entenderem o raciocínio, porque é para isso que a gente está aqui, certo? Eu preparei exercícios de cálculo de força elétrica, tanto de distribuições contínuas quanto de distribuições discretas de matéria. Então, olha só. Vamos ver aqui, o primeiro exercício. Todos eles são do livro do Moisés, volume 3, que é um livro muito bom. Sugiro que leiam, se puderem, se encontrarem, né? A gente está na pandemia, mas caso encontrem vocês, eu peço que leiam. Então vamos lá, eu tenho aqui então uma situação de eletrostática. Eu tenho cargas Q, 2Q e 3Q, essa carga Q, essa carga 2Q, essa carga 3Q, que são cargas que estão por aí, elas são fixas, né? Então elas geram campos elétricos, como a gente viu. E eu coloco uma carga Q grande no centro desse triângulo equilátero. Certo? Eu falo que o triângulo tem lado A. Então, aqui eu tenho uma carga Q, uma carga 2Q, uma carga 3Qzinho e uma carga Qzão no meio. E a pergunta é, qual é a força resultante sobre Q devido às outras 3 cargas? Vocês sabem fazer direitinho? É a soma de todas. Exato, é a soma de toda, ou seja, é a soma da força que Qzinho age em Qzão, que 2Qzinho age em Qzão, 2Qzinho age em Qzão e 3Qzinho age em Qzão.
Importante, é a soma vetorial das forças, certo? A força elétrica é um vetor. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu primeiro calculo a força que Qzinho exerce em Qzão, depois eu calculo a força que 2Qzinho exerce em Qzão, depois eu calculo a força que 3Qzinho exerce em Qzão. Aí eu somo tudo e me dá força. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Vamos pegar Qzinho. Eu tenho que saber, eu vou dividir, eu vou decompor a conta em primeiro a força, a componente da força total no eixo X e depois a componente da força total no eixo Y. Para isso eu tenho que saber o ângulo que o vetor Qzinho, Qzão faz com o eixo X e com o eixo Y. Em particular com o eixo X. Como que, olha só, como o triângulo, olha aqui para a direita, como o triângulo é equilátero, certo? Cada ângulo aqui, a soma é 180, cada ângulo aqui do triângulo vale 60. Como o Qzão está no centro da minha distribuição, então o que acontece é que o alfa que eu escrevi aqui vai ser metade, por simetria, vai ser metade do ângulo desse ângulo do triângulo que é 60, então alfa é 30 graus. Alfa é π sobre 6. Então eu tenho a geometria do problema, certo? Se eu pegar Qzinho aqui, isso aqui é um zoom da figura, certo? Aqui embaixo, vocês estão vendo. Se eu pegar Qzinho e Qzão, eu vou dizer que eles estão separados por uma distância d, que eu vou tentar calcular depois. E o vetor Qzinho, Qzão, ele forma um ângulo alfa com eixo X. O triângulo é equilátero. Ele tem os três lados iguais aqui. Embora as cargas sejam diferentes, aqui, equilátero. Cadê? Triângulo equilátero, isso. Ele tem a maior simetria possível. Então todos os ângulos vão ser iguais. Então eu posso dizer que aqui vale alfa, esse ângulo aqui também vale alfa, onde vocês estão vendo uma mouse, né? Isso. E qual que é a força? Eu escrevi isósceles. Eu escrevi isósceles, verdade. Não é isósceles, é equilátero. Ainda bem que eu estou falando, que está gravando, né? Então eu estou falando. Obrigado pela correção. Triângulo é equilátero. Enfim. Ele é equilátero. Às vezes a gente escreve uma coisa e pensa outra. Também que quem faz prova são vocês, né? Vocês que não podem escrever uma coisa e pensar outra. Mas olha só. Qual é a força? O vetor força elétrica de Qzinho em Qzão. Qual a força elétrica que Qzinho exerce em Qzão? É constante de Coulomb, Qzinho, Qzão dividido por essa distância ao quadrado, vezes o vetor diretor de Qzinho para Qzão, certo? É como se eu tivesse aqui um vetorzinho diretor. Esse vetorzinho diretor, se vocês olharem, ele pode ser também decomposto. E essa é uma parte importante. Ele pode ser decomposto em... Vocês estão vendo meu mouse? Vocês veem o mouse? Sim. Então aqui o vetorzinho diretor. Ele pode ser decomposto na coordenada x dele e a coordenada y dele, certo? Todo vetor unitário, um vetor diretor, um versor, todo vetor unitário
é do tipo cosseno de θ na I mais seno de θ na J, onde θ é um ângulo. O Marcelo Xavier resolveu o meu problema. Mas então, todo vetor unitário pode ser escrito como cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Onde θ é um dado ângulo, certo? Então eu posso parametrizar meu vetor diretor por um ângulo, que é o ângulo que ele faz com algum eixo. Em particular, se esse ângulo é alfa aqui, eu vejo que o meu vetor diretor vai ser menos cosseno de... Se eu desenhar aqui onde está meu mouse, o vetor diretor, ele vai ser menos cosseno de alfa na direção x, porque está para a esquerda, negativo, mais seno de alfa na direção y. Porque Qzão e Qzinho têm o mesmo sinal, a força é repulsiva, certo? A força está em rosa, o vetor força está em rosa. Então, vocês estão me acompanhando, né, gente? Se vocês não estiverem me acompanhando, vocês escrevem ou falam. Então, aqui, vai ser cosseno de... O vetor diretor, que está aqui no colchete, vai ser menos cosseno de alfa na direção x, mais seno de alfa na direção y, certo? Então, essa é a força que Qzinho exerce em Qzão. 1/3 do problema resolvido. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o alfa vale π sobre 6, então seno de alfa é meio, cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Vocês têm que saber. Vocês sabem. Eu acredito que vocês sabem, certo? Então aqui, a força, substituindo isso daqui, a força de Qzinho sobre Qzão é KE Qzinho Qzão sobre D quadrado, onde D é a distância entre as cargas, menos raiz de 3 sobre 2 na I, mais meio na J, certo? Um vetor. A carga 2Qzinho está aqui em cima, certo? E tem o mesmo sinal da carga Qzão. Então, se eu olhar aqui só para esse negócio aqui, tem a carga 2Qzinho, tem a carga Qzão e a força que 2Qzinho exerce em Qzão. Está desenhado em rosa aqui embaixo. E ela está para baixo. Então, se eu calcular a força que 2Qzinho exerce em Qzão, ela vai ser KE vezes a carga, que é 2Qzinho, vezes a carga Qzão dividido por D quadrado, na menos J, certo? Ela está para baixo, então é menos J. Então a força é menos 2KE, Qzinho, Qzão sobre D quadrado, na J. Tudo bem, gente? Aí tem a terceira força. A terceira força é a força de 3Qzinho em Qzão. A força de 3Qzinho em Qzão vai ser KE, 3Qzinho, Qzão dividido por D quadrado. Aí eu olho aqui a minha figura, tem o 3Qzinho aqui, o Qzão e o alfa aqui. Então, o meu vetor diretor vai ser cosseno de alfa na I mais seno de alfa na J, certo? Que quando substituo o alfa me dá essa expressão. 3KE, Qzinho, Qzão sobre D quadrado, raiz de 3 sobre 2 na I, mais meio na J. Tudo bem? Então a força total é a soma vetorial das forças. Soma 1, 2, 3 e tal. E aí ela vai ter uma componente x e uma componente y. Onde a componente x é a soma das componentes x de cada força e a componente y é a soma das componentes y de cada força. Em particular, eu consigo calcular. Se eu voltar, eu tenho a componente x do Fqzinho, a componente x do F2Qzinho, que é 0, e a componente x do F3Qzinho. Eu jogo tudo aqui e encontro essa expressão, jogo aqui as minhas forças, e ela dá a raiz de 3, KE, Qzinho, Qzão, dividido por D quadrado, onde K é a constante de Coulomb. Tudo bem? Na direção Y, eu faço a mesma coisa.
eu tenho aqui a minha componente meio de J do Qzinho, tem minha componente aqui que ela está toda na direção Y, do meu 2Qzinho é a componente do meu 3Qzinho. Quando eu somo, é meio menos, tá, meio menos 2, mais 3 meios, dá 0, certo? Então a força total ela é raiz de 3 KE, Qzinho, Qzão, sobre D quadrado na I. Então é horizontal apontando para a direita, aí e tem esse módulo. Mas eu não sei quem é D, certo? O D eu disse que é a distância entre Qzão e Qzinho. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês precisam estar me acompanhando, senão não adianta. D é a distância entre... Então, se eu pegar isso daqui, isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Se eu dividir no meio aqui, como o triângulo tem lado A, metade do lado é A sobre 2. Então, esse triângulo aqui, que é esse que tem o rosa Dzinho, o vertical e o horizontal, ele tem D na hipotenusa, A sobre 2 no cateto e o ângulo é alfa. Então, cosseno de alfa é A sobre 2 sobre D, certo? Aí eu substituo o cosseno de alfa aqui, dá A sobre 2D, não sei o que. Corto, D é A sobre raiz de 3. Então, D quadrado é A sobre 3. Se eu substituo na força total, que era esta expressão, aparece um 3 aqui. Força total vai ser 3 raiz de 3 KE, Qzinho, Qzão, sobre A quadrado I. Onde A agora eu sei o que é a distância entre as minhas duas... É o lado do retângulo, do triângulo. Certo, gente? Apareceu para vocês em algum momento exercício para calcular campo elétrico de duas cargas, força elétrica de duas cargas, campo elétrico do dipolo em um dado ponto. É soma vetorial de forças. Isso vocês estão acostumados, vocês têm que saber. Tudo bem? Eu estava falando, e agora que chegou mais gente, eu acho que 1 hora é pouco para dar aula. Essa aula de exercícios, 1 hora é pouco. Porque eu preparei 5 exercícios, não vai dar tempo de discutir dúvidas. Como eu não avisei ninguém, e como a gente percebeu isso agora, eu vou dar 1 hora também para outra turma, mas a minha ideia é que na semana que vem todo mundo comece a aula às 7, as duas turmas comecem a aula às 7, e a gente vá até às 9, ou até às 8h30, ou até a hora que for. Mas aí a gente vai ter tempo para discutir todos os exercícios que eu tiver preparado. Até lá eu espero que a mesa digitalizadora já tenha chegado. E discutir também as dúvidas de vocês. Se alguém for contra essa decisão, me fale. Essa semana não vai dar, porque essa semana já está programada assim. Mas a partir da semana que vem, então, eu pretendo fazer esse tipo de organização, porque eu imagino que seja melhor para vocês e para mim. Para vocês, porque vocês vão ver mais coisa, mais exercícios, com mais tempo e tirar mais dúvidas. Para mim, porque eu vou dar aula uma vez só, certo? Enfim, vai ser melhor. Continuando. Existe também a possibilidade de você calcular a força elétrica, ou o campo elétrico, no caso a força elétrica sobre uma carga, devido a uma distribuição contínua de cargas. Na distribuição discreta a gente soma as cargas. Na distribuição contínua a gente tem que integrar sobre a distribuição de cargas. E a gente vai ver como é que faz isso agora. Apesar de eu acho que vocês já viram isso em outros momentos. Vamos lá, ó. Todo mundo entendeu outro exercício? Se alguém não entendeu, escreve, gente. Fala, não entendi, porque é hora de voltar.
Tem uma carga Q, Qzão, está distribuída uniformemente sobre um fio semicircular de raio A. Ou seja, eu tenho aqui um semicírculo. Todos os problemas são do livro do Moisés, volume 3. Eu tenho aqui um semicírculo. E tem uma carga Qzão distribuída nesse semicírculo, uniformemente. Calcule a força com que atua sobre uma carga de sinal oposto menos Qzinho. Calcule a força com que esse fio, né, a força elétrica gerada por esse fio numa carga de valor menos Qzinho colocada no centro desse meio círculo. Ou seja, se fosse um círculo, seria o centro do círculo. Para resolver problemas desse tipo, gente, a gente tem que usar e abusar de simetria. Se a gente não usar simetria, a gente vai ficar fazendo integral loucamente aqui, parametrizando coisas das maneiras mais horríveis possíveis e não vai conseguir resolver o problema. Qual que é a simetria que esse problema tem? Como é que... Para onde que a força aponta? Vamos lá. Para onde que a força aponta? Pergunta. A pergunta é uma coisa que você faz e aí você espera uma resposta. Para onde que a força aponta? Aponta para cima, aponta para baixo, aponta para o lado, aponta zero, aponta torta, para onde ela aponta? Em todas as direções do fio? A força total do fio que o fio exerce sobre a carga. Integrada, a força total do fio inteiro sobre a carga. Nota que o mesmo tanto que tem de fio para a direita, tem para a esquerda, certo? Então, o problema é simétrico com respeito ao eixo vertical, que passa por Qzinho. Certo? Então, mesmo tanto a configuração do fio à direita desse eixo é igual à configuração do fio à esquerda deste eixo. Então, não tem direção preferencial. Então, a força elétrica total do fio sobre o Qzinho, sobre a carga menos Qzinho, tem que estar necessariamente sobre o eixo vertical. Ela vai apontar ou para cima ou para baixo. Certo? E dá para saber mais agora, porque a gente sabe o sinal das cargas. A Qzinho tem sinal oposto a Qzão, certo? Qzão tem sinal oposto a Qzinho. Então, a força entre elas é atrativa, certo? Então a força tem que estar para cima, porque a força é atrativa entre a carga Qzão do fio que está para cima de zero e Qzinho que está em zero, por exemplo. Então eu sei que a força total sobre a minha carga, Qzinho, menos Qzinho, ela está no eixo Y e aponta para cima. Então a gente não precisa se preocupar com o cálculo da componente X da força, porque a gente sabe que vai dar zero. Então a gente pode olhar só para a componente Y da força e integrar sobre o fio só a componente Y da força. Vocês viram, certo? Integração. Viram também aquele negócio várias variáveis, certo? Integração em várias variáveis. A gente vai usar tudo isso. Olha só aqui, então. Eu quero pegar um elemento infinitesimal dl, né, de fio, e ver o que acontece com a força que ele exerce sobre Qzinho. Então, o comprimento do fio é π vezes A, onde A é o raio da circunferência. E se lambda for
a minha densidade linear de carga, então, para um elemento de comprimento dl, vai estar associada uma carga lambda dl. E eu posso escrever também dl em termos de um ângulo infinitesimal de φ. Vocês estão acostumados, né, gente, com diferenciais, com esse tipo de notação, esse tipo de raciocínio, né? Senão é uma ótima hora de revisar. Então, certo? Eu tenho dl, o comprimento de arco é a delta φ, né? Então, infinitesimalmente, dl é a de φ. Esse comprimento do arco aqui de arco é a delta φ, o dl pequenininho é a de φ. Então, se ele é a de φ, e se a carga correspondente a lambda dl, a componente y da força, porque agora eu quero só a componente y, a componente x eu sei que vai cancelar, não preciso calcular. Eu quero só a componente y. Então, a componente y, que esse elemento dl de fio, que a força que esse elemento dl de fio vai exercer sobre a carga menos Q, vai ser dFy, que é KE, que a carga de dl, que é lambda dl, dividido por a quadrado, só que a componente y, certo? A componente y eu projeto aqui no meu eixo vertical. Como esse é φ, eu projeto, dá um seno de φ aqui laranja. Tudo bem? Então é KE, que lambda, o dl é a de φ, seno de φ sobre a quadrado. Certo? Aí eu corto o A, que eu cortei aqui, mas depois cortei. Então, dFy é KE, que lambda A sobre A, seno de φ dφ. Dφ, certo? Esse dφ que está aqui, ele passa para cá. Porque esse aqui, eu quero um diferencial de força, ele tem que ser dado em termos de um diferencial de alguma coisa. Esse diferencial de alguma coisa vai ser o diferencial de φ, no nosso caso. Por causa da simetria, é mais fácil trabalhar variando φ do que variando o comprimento. O dFy ele é o produto escalar da força exercida por dl, o df vetor, com o vetorzinho y chapéu, ou j, vertical, certo? Por isso que aparece o seno de φ. A força total sobre o fio vai ser a integral disso daí. A gente sabe que ela está na direção vertical para cima. Então, F é um Fy na J e Fy é a integral de dFy. dFy está escrito em termos de φ. Então, a integral de dFy vira uma integral em φ. De onde até onde? Então, eu tenho KE, que lambda dividido por A. φ varia de 0, aqui é 0 nesse ponto, até 180, certo? Meia circunferência. Então, vai ser KE, que é lambda sobre A, integral de 0 a π de seno de φ dφ. Certo? Que é menos cosseno de π de 0 a π, que dá 2. Então, Fy é 2KE, que é lambda sobre A. Tudo bem? Em termos do Qzão, o Qzão, ou seja, Qzão é a carga total, certo? Então, o Qzão é a densidade de carga vezes o comprimento do fio, que é lambda L, que e L é πA, então é π lambda A. Eu tenho lambda, eu substituo aqui o lambda por Qzão dividido por πA. Tinha um A aqui, certo? Fica 2KE, Qzinho, Qzão sobre πA quadrado. Se eu jogar o K igual a 1 sobre 4πy0, me dá esta expressão na y, certo? E o campo elétrico, se eu quiser obter, eu sei que a carga aqui é menos Q, então o campo elétrico vai ser dado da seguinte maneira. Eu sei que a força vai ser menos Q e
onde E é o meu campo elétrico. Então, meu campo elétrico é menos 1 sobre 2π² Y0. Qzinho, o Qzinho não aparece mais. Qzão sobre A² na Y. Tudo bem, gente? Foi rápido? Vocês estão me acompanhando? A aula que vem vai ser um pouquinho mais lenta. Vocês estão me acompanhando, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre o exercício? A aula é pauleira, gente. Aqui tem que estar ligado. Porque é mais exercício. A gente tem muito exercício aqui. Tem exercício que não acaba mais. Então, mas não adianta passar os exercícios e vocês não entenderem o exercício e ficar para o próximo, porque perde todo sentido. Oi? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Eu vi que no fórum de vocês estavam discutindo um exercício. Aí eu pensei, vou fazer, né? Porque pode ser que vocês estejam em dúvida neles. É o seguinte. Um fio retilíneo muito longo, infinito, né? Está carregado com uma densidade linear de carga lambda. Calcule a força com que a turma... calcule a força com que atua sobre uma carga pontiforme Q colocada a distância ρ do fio. Ρ é distância aqui. Sugestão, toma a origem 0, o fio como eixo Z. Vocês fizeram esse exercício, gente? Teve gente que falou que teve problema em fazer. Parece que esse exercício aparece em algum lugar do Moodle. Como é que eu resolvo esse problema? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vejo um problema desse tipo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver a simetria do problema. Eu tenho uma linha infinita. Essa linha infinita, ela tem, então, mais ou menos o mesmo tanto de fio para cima do que para baixo. Em qualquer ponto que eu pegar aqui, como é infinito, o mesmo tanto que tem para cima, tem para baixo. Vocês estão me acompanhando, gente? Da aula online se bem que às vezes é meio parecido com a aula presencial, porque também às vezes você faz a pergunta na sala, vocês estão me acompanhando e também ninguém responde. A diferença é que é mais constrangedor na sala porque eu estou vendo, certo? Que eu não estou vendo vocês. Mas o ponto é que, olha só, a força elétrica que o fio exerce sobre a carga pode estar na diagonal? Pode estar para cima? Para qualquer ponto que eu pegar aqui, como o fio é infinito, se eu pegar um pedacinho de fio aqui, vai ter também um pedacinho de fio em cima, que vai simétrico. Então, esse aqui vai exercer uma força assim, esse vai exercer uma força assim, de modo que a componente vertical vai se cancelar. Vai sobrar só a componente, eu vou chamar de radial, que na figura é como se fosse aqui a componente horizontal, mas é radial, certo? Porque isso aqui tem simetria de revolução, tem uma simetria cilíndrica. Então, por simetria, a força aponta na direção radial. Aqui, porque o fio é finito. Então, se eu pegar um elemento dz do fio, eu vou ter uma força dF vetorial associada. E
E a componente vertical eu não quero saber. Eu sei que vai anular. A componente em ρ é que eu quero calcular. Então é KE, lambda dz, onde o lambda é a densidade, certo? Isso aqui é a carga associada à minha fonte, né? Ao elemento dz de comprimento, dividido por r quadrado, onde r vai ser essa distância aqui, né? Rho quadrado mais e quadrado. Cosseno de θ. Por que cosseno de θ? Porque θ é esse ângulo aqui, certo? Para eu projetar a minha força vetorial, que está aqui, né, nesse sentido, na horizontal, eu tenho que multiplicar pelo cosseno. Vai ser cosseno na I mais seno na J. Eu quero só I. Então é isso. Cosseno de θ. O cosseno de θ aparece porque a gente precisa então da direção radial, não vertical. Aí a força elétrica total, então, vai ser Fρ na ρ, onde Fρ vai ser a integral de dFρ, de novo. E eu integro em quê? Eu integro em Z, certo? Então vai ser, aqui o diferencial de dFρ vai ter que ser dado em termos de diferencial de alguma coisa. É diferencial de comprimento, tem um dz aqui. Então dFρ é KE, Q, lambda, cosseno de θ integral de menos infinito a infinito, certo? O fio é infinito. Cosseno de θ dz sobre ρ quadrado mais z quadrado, que é o r quadrado. Mas o cosseno de θ, ele é z sobre r, certo? Então o cosseno de θ depende de z também. Então o que a gente tem que fazer para calcular a integral é fazer uma transformação de coordenadas. Eu faço z igual a ρ tangente de θ. E aí vocês vão fazer, certo? Uma mudança de variáveis. Para chegar, e eu não vou falar isso aqui, vocês vão fazer a mudança de variáveis para chegar que Fρ é KE, Q, lambda sobre ρ, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, cosseno de θ dθ. Muito mais simples do que calcular aquela integral em z, certo? E aí eu consigo calcular a integral e me dá essa expressão, Fρ. Tudo bem, gente? Esse é o método. E aí eu consigo colocar o campo elétrico, porque a carga é Q, eu tiro a carga. F é QE e campo elétrico é esse daqui. Para um fio desse tipo, infinito, na direção ρ. Nota que vai depender de lambda. Então, se a carga for negativa, aponta para dentro. Se a carga for positiva, aponta para fora. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente. A gente já resolveu 3 exercícios, né? Na verdade, eu já tinha resolvido, né? Eu já contei para vocês como é que faz 3 exercícios. Esse exercício aqui que eu vou mostrar agora é interessante porque ele revisa o que vocês já viram. Porque está no livro, está no Moodle, o professor James gravou o exercício. E, bom, eu vou fazer aqui de novo, mas eu vou fazer aqui de novo porque eu quero um outro negócio. Eu quero usar ele. O que é isso? Eu quero calcular o campo elétrico de um anel. Aqui eu vou calcular o campo elétrico de um anel num ponto que está sobre o eixo perpendicular ao centro do anel e que passa pelo centro do anel. Por quê? Porque eu quero depois calcular o campo elétrico de um disco sobre o mesmo ponto que passa pelo centro do
que cruza perpendicularmente o centro do disco. Então eu vou revisar aqui como faz para anel, de novo. Se eu pego o elemento DL do anel, ele pode ser escrito como ρdφ, mas o que eu quero é que se eu pego um comprimento aqui, a carga associada vai ser lambda dl, onde lambda é a densidade de carga linear do anel. Se eu tenho a carga total, carga Q está distribuída uniformemente sobre a esclera vertical de raio ρ, espessura desprezível, a carga total vai ser lambda vezes o comprimento do anel. É lambda vezes 2πρ. Então, lambda é Q sobre 2πρ. Então, isso aqui é lambda. Então, minha carga de um elemento dl é lambda dl. E, de novo, por simetria, como o anel é um anel, o que tem do lado de cá, onde está o mouse, vai ter do outro lado também. Então, se aqui a força apontar para nesse DF aqui, vai ter um outro elemento do outro lado, um outro DL do outro lado, que vai ter um DF que aponta para fora, de modo que a contribuição fora do eixo, como ele tem simetria cilíndrica, a contribuição fora do eixo perpendicular que passa pelo centro, essa contribuição vai se anular. Se ela vai se anular, e eu sei que ela vai se anular por simetria, eu vou calcular só a projeção, que está chamando de F perpendicular, no eixo da perpendicular ao anel. Mas eu tenho que saber, certo? Não adianta falar por simetria dá o resultado que eu quero. Não. Eu tenho que explicar, como eu estou explicando para vocês aqui em palavras, o que significa por simetria, certo? Senão você fala, por simetria o resultado é tanto. Aí é que nem Coimbra, né? Você fala, não sei resolver exercício, então por simetria vai dar tanto. Não. Você tem que entender qual que é a simetria do problema e por que você pode utilizar e como que você utiliza. Então aqui, por simetria, essa que eu expliquei aqui em uns 5 minutos, né? Não é isso, por simetria é um negócio bastante amplo. Você tem que ver que esse termo por simetria significa muita coisa e depende da situação. A força total do anel sobre Q, ela vai estar nessa direção que aponta para fora do eixo perpendicular, né? Não, porque se eu tiver um elemento aqui que dá uma força para cá, para φ mais π, eu vou ter um elemento aqui que vai ter uma força para lá, que cancela a que está para cá, e fica só a componente, e a soma delas é uma componente na direção perpendicular. Então, DL vai gerar uma força do tipo DF, ou seja, eu vou calcular a componente, certo? Então, DF perpendicular, que é a componente de DF na direção perpendicular, vai ser KE, que carga da fonte vai ser lambda dl sobre R quadrado vezes, e aí eu tenho que projetar, certo? Esse ângulo aqui da figura é θ. Então, a minha força, quando eu projeto na direção perpendicular, a projeção ela vai ter uma componente do tipo cosseno de θ. Então, df perpendicular vai ser KE, que é lambda dl sobre R quadrado vezes cosseno de θ. Muito bem. Da figura, o cosseno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é dzão sobre R. E dl eu consigo escrever como ρ dφ, onde ρ é o raio do anel. Então, eu substituo isso, fica KE, que é lambda sobre R quadrado. Cosseno de θ, que é D sobre R. Rho dφ, que é o dl. Tudo bem? Tudo bem. Então, se eu voltar na figura,
o meu R quadrado é Rho quadrado mais D quadrado, certo? Porque é um triângulo retângulo. Então, isso aqui vai ser KEQ lambda D Rho por D quadrado mais Rho quadrado a 3 meios dφ. A força total, então, vai ser obtida integrando essa expressão em φ. Certo? Eu sei que ela vai estar para a direita, então vai depender do sinal de lambda, né? Mas se lambda for positivo, se lambda que tiver o mesmo sinal, ela vai estar para a direita, vai estar para fora, vai estar em direção radial. Se lambda for negativo, ela vai estar para dentro. Ou seja, a força sempre depende do sinal do produto das cargas. Mas aí, então, eu integro aqui a minha força perpendicular em φ, que é a minha diferencial que sobrou aqui. De novo, diferencial de força tem que estar escrito em termos de diferencial de alguma coisa. Essa coisa é φ, eu integro em φ. Qual que é o limite de integração? Como é um anel inteiro, φ varia de 0 a 2π. Então a força vai ser KE lambda D Rho, dividido por D quadrado mais Rho quadrado a 3 meios, vezes 2π, certo? Então essa é a força, o módulo da força total, que está na direção radial. E aí, como ela age sobre uma carga Qzinho, eu consigo também o módulo do campo elétrico, que é esse daqui, e também está na direção radial. O que só falta eu fazer aqui? Eu sei que o meu Qzão é 2π lambda Rho, certo? O meu Qzão é 2π lambda Rho, certo? Então eu substituo o meu Qzão aqui, que o problema eu pedia para resolver em termos de Qzão, e eu tenho a força, e eu tenho o campo elétrico, que também está na direção radial. Ele estaria para fora se Qzão fosse positivo e para dentro se fosse negativo. Tudo bem, gente? De novo, quando vier a minha mesa digitalizadora, eu vou escrever isso junto com vocês. Como não veio, eu escrevi antes porque não daria para escrever junto. E olha que legal, com esse problema, vamos guardar esse resultado. Esse resultado aqui é importante. Com esse problema eu consigo calcular, então, o campo elétrico gerado por um disco de densidade superficial uniforme ao longo do eixo que cruza de simetria dele. Por quê? Porque é só integrar agora na direção radial. Eu divido meu disco em vários anéis, eu sei o campo elétrico de cada anel, o campo elétrico de cada anel vai depender do raio do raio do anel, integro sobre o raio do anel. Fácil, né? Vamos lá. Um disco circular horizontal de raio A está uniformemente carregado, com densidade superficial de carga sigma. Qual é o campo num ponto do eixo vertical que atravessa o disco em seu centro, a uma distância d do centro? Se eu voltar aqui, a diferença é que agora eu vou ter um anel com uma espessura dρ, como na figura aqui, um anel com espessura dρ, anel com espessura dρ. Então o meu Q vai virar um dQ em termos de dρ. Meu dQ então vai ser o quê? Vai ser sigma, que multiplica sigma, que é a densidade superficial de carga, vezes 2πρ dρ, que é aproximadamente a área desse anel circular aqui de espessura dρ. E aí é simples, porque é só pegar esse dQ e jogar na expressão aqui que eu tenho para o campo elétrico no exercício anterior. Eu tenho que dE vai ser KE Dzão dividido por D quadrado mais Rho quadrado
a 3 meios de que. Tudo bem, gente? Onde colocar os Ds de diferencial é extremamente importante. Entender o que está se fazendo com as diferenciais. Sem isso, fica complicado resolver esse tipo de problema. E aí eu substituo o dq, né? Porque o dq é 2π ρ d ρ vezes sigma, 2π sigma KE d ρ dividido por d quadrado mais ρ quadrado a 3 meios d ρ. E eu sei que ele sempre vai estar... Cada anelzinho vai dar uma contribuição dE para cima ou para baixo, dependendo do sinal. Supondo que seja tudo positivo para cima. Então, se eu somar os anéisinhos, cada um dá uma contribuição para cima, então vai somando, vai ficando cada vez mais para cima. Então, o campo elétrico total vai ser o módulo do campo elétrico total vai ser a integral de dE. E aí, quando eu escrevo integral de dE e depois eu escrevo E em termos de alguma outra diferencial, D em termos de alguma outra diferencial, eu tenho que trocar isso pela outra diferencial que eu tenho, que no meu caso aqui eu escrevo em termos de dρ, do raio. Então eu escrevo 2π, não sei o que, integral de ρ sobre d quadrado mais ρ quadrado 3 meios dρ. E aí os limites de integração eu olho para o meu desenho. É um disco, vai de 0 até A, onde A é o raio do disco. E aí eu integro. Vocês sabem fazer isso, vocês vão integrar, certo? E aí vocês vão achar esse resultado. Exercício. Integre esta equação. Beleza, gente? Era isso que eu tinha aqui para falar, gente. Parar a apresentação. Era isso que eu tinha aqui para falar aqui, gente. Foi rápido, por isso que eu falei, a gente está testando isso. 1 hora é pouco, então é melhor depois juntar. Semana que vem a gente já vai juntar as 2 horas. Eu vou mandar uma mensagem para vocês. Todo mundo vai ter aula às 7, vocês e a outra turma vão ter aula às 7, e a gente vai ter 2 horas para eu poder passar as resoluções de exercício, explicar com mais calma e vocês poderem tirar dúvidas. Vocês têm pergunta, gente? Alguma pergunta? Foi muito rápido. Isso aqui vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar os slides com as resoluções em algum lugar do Moodle. Eu passo para vocês. Beleza? Vou parar aqui a gravação.